Como transformar sua letra em 7 dias usando materiais super simples. Bom, nós temos 2 assuntos aqui. Primeiro, como transformar sua letra em 7 dias. Segundo, usar materiais super simples. Então, vamos começar pelo primeiro. Como é possível transformar sua letra em 7 dias? Bom, nossa letra tá ficando mais feia, né, gente? A gente escreve cada vez menos, usa e abusa da tecnologia e a gente tá perdendo a habilidade da escrita e que dirá a beleza da letra. E isso está prejudicando também o seu cérebro imensamente. Por quê? Porque a gente se torna uma pessoa mais ansiosa, com menos capacidade de concentração, com menos capacidade de aprendizado, com uma mente super acelerada, porque a escrita manual ajuda a gente com tudo isso, mas a gente prefere digitar mensagens no WhatsApp o dia inteiro a escrever as nossas tarefas de um dia, por exemplo, manualmente na nossa agenda, não é verdade? Então, obviamente que isso tem consequências graves, incluindo a piora da nossa letra, que vamos combinar, já não tá lá essas coisas faz tempo, né? Mas como fazer então essa transformação em 7 dias? Você pode me perguntar, né? Carol, minha letra tá assim há muitos anos. Minha letra já é assim uma vida toda e realmente ela tá piorando. Eu vou precisar passar o dia inteiro treinando durante 7 dias para conseguir fazer uma mudança? Não precisa passar o dia inteiro treinando. Basta uma aula por dia e fazer a tarefa daquela aula. Eu quero que você veja alguns resultados de alunos em 7 dias fazendo desse jeito que eu tô te falando, uma aula e a tarefa da aula, para conseguir entender o que é essa transformação. Eu, graças a Deus, tenho milhares de prints como esses, mostrando essas transformações. O que dizer dessa semana incrível? Muitos aprendizados, a professora, tarará. Quero te agradecer muito, Carol, por essa oportunidade. Estou muito feliz por fazer parte dessa semana. Hoje o dia foi bem puxado e cansativo, mas mesmo assim não deixei de me dedicar, aguardando esse momento tão precioso e de grande aprendizado. Cada dia me surpreendo com tanta evolução em tão pouco tempo. Obrigada, Carol, por nos proporcionar esse maravilhoso aprendizado. 3ª aula e estamos como? Parabéns a todos nós, tarefa realizada. Olha só. Aqui, ó. Essa aqui também é da 3ª aula, ó. Olha a diferença. Aqui, ó. Uma semana de transformação, mais uma aula excelente. Olha aqui. Antes da semana. Depois da semana. Treino muito bom. Essa não lembra a minha antiga letra nem de perto. Nunca tive tanto orgulho da minha letra antes. E a vergonha que eu tinha de escrever perto das pessoas, sinto que já superei. Muito obrigada, Carol, por toda a atenção e carinho, pelo trabalho que você faz. Há quem duvide de nós, mas antes que provem que somos incapazes, nós conseguimos provar o contrário. Sim, eu consigo. Diante de tantas dificuldades, cá estou eu, apaixonada por essa nova forma de escrever. Esse outro lado de mim que não conhecia. Boa noite, parece pouco, mas não é. Estou fazendo exercícios da aula 2 e já saiu a aula 3. Obrigada, Carol, você é maravilhosa. Já é nítida a mudança na minha caligrafia e na minha mente. Estou mais calma e consigo focar, mesmo no meio da galera toda dentro de casa. Deus abençoe grandemente sua vida, você mudou minha vida com essa oportunidade. Olha aí, aula 2, né? Um pouco atrasada aqui nas postagens, mas estou encantada com as técnicas e vendo real diferença. Olha só, embaixo e em cima. Será que dá para ver real diferença? Né? É isso que acontece em uma semana, em 7 dias, fazendo uma aula e a tarefa da aula. Carol,
Isso é mágica? Não, não é mágica. É como você vai fazer isso. E esse é o grande diferencial do método da caligrafia consciente. Vamos pensar no futebol. Se você resolver ler tudo sobre futebol, aí você vai começar a ver as fotografias de todos os melhores jogadores do mundo, vai assistir os vídeos das melhores jogadas, certo? Vai decorar todas as regras do futebol. Maravilha! Você sabe jogar futebol? Não, não sabe jogar futebol. Agora, sem nada disso, você pode simplesmente entrar no gramado e sair chutando a bola? Você sabe jogar futebol? Não, também não sabe jogar futebol, muito embora tem gente que faz isso e acha que sabe, né? Com a caligrafia não é diferente, tá? A gente precisa das duas coisas. Você vai usar lápis e caderno? Claro que vai, óbvio, né? Sem a prática, sem entrar em campo, você não sabe de verdade. Mas você vai também receber conhecimento, que é algo que a gente não recebeu durante a nossa vida educacional, sobre a nossa caligrafia, sobre a nossa letra, né? E muito mais importante que isso, vai usar a sua mente como uma poderosa ferramenta da escrita. Você quer ver do que a sua mente é capaz de fazer em 7 dias? Vamos dizer que você abriu a sua internet e viu a notícia de uma pessoa famosa que você é fã e que foi traída. E aí você gosta dessa pessoa, você é fã dela. Então você já fica meio triste com a notícia, já fica com raiva daquela pessoa, né, que traiu. E já tem curiosidade de saber o que esse casal vai falar nas mídias sociais, como que a vida deles vai ficar de agora em diante, não é assim? Então, no dia seguinte, você vai procurar as próximas notícias. E aí você descobre que a pessoa traída, né, o seu ídolo, resolveu fazer uma viagem para tentar se recuperar do que aconteceu. E enquanto isso, a pessoa que traiu tá dando algumas entrevistas ali pela internet, tentando justificar por que ela fez aquilo. E quando você escuta a história, você começa a pensar no seu relacionamento e começa a ver que tem algumas coisas ali parecidas e por alguma razão começa a ficar com uma pulga atrás da orelha. Aí você nem espera o dia seguinte. No mesmo dia, mais tarde, você vai atrás de mais notícias, porque você quer muito ouvir seu ídolo e ver como que ele vai se defender dessas coisas que o traidor tá falando. Quando você menos espera, é como se você já estivesse no meio da briga do casal. E aí quando chega a noite, o seu companheiro ou companheira, por acaso, chega meia hora mais tarde do que o normal. Primeira coisa que você pensa, vixe, será que eu sou a próxima vítima? E aí vocês se encontram, você descobre que foi só uma questão do trânsito, deixa pra lá, vai dormir, mas a pulga tá atrás da orelha. Quando você acorda no dia seguinte, primeira coisa que você vai fazer, abrir o celular para tentar saber como tá a situação, desvendar quem tem razão, descobrir o que está acontecendo. E aí já tem alguns especialistas analisando o caso e falando sobre relações tóxicas e abusivas, sobre os 5 sinais que mostram que a pessoa tá te traindo. E enfim, você começa a ter certeza de que tem alguma coisa errada no seu relacionamento. Ele ou ela deve mesmo ter uma outra pessoa. Sua ansiedade aumenta, seu humor já muda e você já começa a tratar o outro meio esquisito. Você fica observando como a pessoa fala, se ela usa muito o celular, se tem alguma coisa estranha. E aí você resolve então se arrumar muito bem naquele dia e dar uma provocada para ver se o outro fica com ciúme. Imagina aonde isso vai parar. E isso que a gente tá só no 3º dia, tá? Imagina depois de 7 dias. Em uma semana, enchendo a sua mente com uma fofoca dessas, você mudou a sua mente, mudou o seu comportamento e acabou transformando a sua própria vida num caos. E isso que a gente está falando aqui de uma fofoca, mas isso acontece com política, isso acontece com guerra, isso acontece com desastres naturais. Uma semana nutrindo a sua mente dessa maneira e a sua vida muda. E muda para muito pior. Agora, se a mente tem esse poder sendo alimentada negativamente,
Que tal inverter esse jogo e usar esse tempo que a gente está desperdiçando para investir em alguma coisa produtiva, alimentar a nossa mente com conteúdo de valor e usar esse poder mental para uma semana ser útil para mudar algo na nossa vida para realmente muito melhor. É exatamente isso que você pode fazer com a sua letra. É uma semana de foco, com conhecimento ao invés de bobagem, com treino ao invés de jogar tempo no lixo. E sim, em 7 dias você pode ter uma transformação na sua letra que você nunca teve a vida inteira. Se Deus criou o mundo em 7 dias, pode ter certeza que nesse tempo dá para fazer muita coisa. E você pode sim criar uma letra muito mais bonita em uma semana. Basta unir o conhecimento com a prática. E você não precisa de materiais caros, técnicos, especiais, nada disso. Vamos falar agora do nosso segundo ponto de hoje, materiais simples. Caderno, lápis e régua. Carol, precisa ser caderno de caligrafia? Não, caderno comum, desses que a gente usa no dia a dia. Pode ser? Pode, não precisa, ok? Eu até prefiro que não seja, porque a gente precisa entender o que é uma pauta, como ela funciona, como a gente usa. Se realmente é aquela pauta que a gente quer, a gente não sabe nada disso, né? E como o caderno que a gente mais usa no dia a dia é esse de pauta comum, eu prefiro ensinar durante esses 7 dias num caderno de pauta comum, tá certo? Lápis. Também lápis comum, ok? Ai, Carol, mas tem algum tipo de especificação? Claro, né? Existem lápis técnicos com algumas características específicas diferentes, mas você não precisa disso para essa transformação, ok? Se você tiver um lápis comum, daquele de papelaria, lápis escolar, tá valendo. Se você preferir lapiseira, pode ser também, mas com grafite mais grosso para não ficar quebrando a ponta toda hora, tá? E uma régua. É tudo isso. Caderno, régua e lápis. Carol, e a borracha? Nada de borracha. Existe um motivo proposital para isso, tá? Mas o que eu quero que você entenda agora é que o foco vai ser no treino da sua mente e dos seus traços. E para isso você não precisa de mais nada além desse material. Pelo contrário, porque se você fica tentando usar canetas técnicas com pontas diferentes, ao invés de se concentrar no que precisa para você transformar a sua letra, você vai ficar apanhando para saber como a caneta funciona e não adianta nada ter uma caneta maravilhosa se você não tem uma letra à altura para acompanhar, né? Então, se a gente lembrar aqui do exemplo do futebol, né? Vamos voltar lá. Imagina, primeiro você precisa aprender a chutar, você precisa aprender a driblar, você precisa se preparar para conseguir correr no campo, certo? Depois você vai para um campo gramado oficial, depois você compra uma chuteira mais cara, certo? O que adianta uma chuteira super cara no pé de uma pessoa que não sabe chutar? É desperdício de dinheiro, não é verdade? Então esse não é o momento de pensar em materiais sofisticados. O foco é outro. O momento é manter a simplicidade para conseguir focar no que interessa. A transformação da sua letra usando a sua mente como ferramenta, ok? E aí você pode me perguntar, Carol, aonde é que eu encontro esse tal desse conhecimento, esse conteúdo de 7 aulas com 7 tarefas que vão transformar a minha letra usando esses materiais super simples? Excelente pergunta, porque essa é a grande boa notícia da nossa aula de hoje. Eu tenho um treinamento de 7 dias para transformar a sua letra, que eu já dou há 5 anos, já tive dezenas de milhares de pessoas que fizeram esse treinamento. Como você viu alguns resultados, né? Eu mostrei alguns, mas eu tenho milhares deles na minha coleção aqui.
e nós já falamos de alguns resultados. E a boa notícia é que este treinamento de 7 dias foi todo repaginado, regravado, o material didático todo renovado e ele vai ser relançado. Então, se você tem interesse em transformar a sua letra em 7 dias, usando materiais super simples, caso você já receba os nossos e-mails com os conteúdos da Escola Além da Letra, fica de olho no seu próximo e-mail e lá no seu WhatsApp, tá? Se você ainda não está na nossa lista de contatos, você vai clicar no link aqui da descrição desse vídeo para não ficar de fora. Se prepara, é transformador. Eu espero você. Um grande beijo. Não esquece de compartilhar com as pessoas que você ama e que você sabe que gostam de escrever, porque vai ser uma oportunidade incrível de transformar a sua letra em 7 dias com materiais super simples. Combinado? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.